Secretaria de Estado de Educação atingidos pela Lei 100. O que mudou de ontem para hoje? Quando o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento dos chamados embargos declaratórios, ele reabriu o julgamento. Não tivesse feito isso, no nosso entendimento, não tivesse entrado em pauta ontem, não tivesse se reiniciado a discussão da matéria, valeria o julgado. Ou seja, até 31 de março, todos sairiam. Valeria o julgado no sentido de que o desligamento desses servidores teria que se dar até o limite de 31 de março. Nós estamos entendendo, estamos esperando o pronunciamento oficial da área jurídica para que possamos tomar providências nesse sentido, e tendo em vista que o relator do caso, ministro Dias Toffoli, proferiu um voto dizendo a lei de fato é inconstitucional. Nesse sentido, vale todo o dito antes. Não se aceitou a argumentação do governo, enviada ainda no ano passado, de que se revisse a discussão da constitucionalidade da lei. O ministro foi taxativo. É inconstitucional, isso não está em discussão novamente. O que o ministro propôs, acolhendo nossos argumentos, quando eu digo nossos, enviados agora nessa atual gestão, é que o chamado efeito prospectivo, o limite para aplicação do julgado, passava de 31 de março para 31 de dezembro, agora de 2015. Ou seja, ganharíamos um fôlego de 8 meses, 9 para ser mais exato, para que pudéssemos dar prosseguimento àquelas determinações que foram ditas há um ano atrás. Em relação ainda a essa questão, quando da sentença inicial, o STF disse claramente que as servidoras e servidores que tenham implementado as condições para a aposentadoria até 31 de março de 2014, data da sentença, esses servidores e servidoras seriam aposentados pelo regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. E mais não disse acerca dos demais. Vocês devem saber, e isso é importante também ter clareza, que em seguida à determinação do STF, o governo do Estado voltou a recolher, já em abril de 2014, para o regime geral de previdência, INSS, a contribuição previdenciária dos servidores da Lei 100. Recolheu para o INSS em abril, em maio, em junho, quando um liminar, a pedido do INSS, impediu que o recolhimento continuasse a se dar para o INSS e ele voltou a ser feito para o regime geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses servidores e servidoras estão aí nas escolas de vocês. A situação de quem implementou condições para aposentadoria entre 1º de abril de 2014 e até que se dê terminalidade no julgado, eles estão ainda indefinidos. O INSS diz que não é deles, haja vista que entrou com a liminar nesse sentido, e o governo do Estado não construiu ainda o entendimento de uma base legal para que se possa afirmar taxativamente, certo, de que esses servidores são nossos, no sentido que seriam também acobertados pela Previdência do Estado. Há posições nesses dois sentidos, essa discussão não está pacificada e, lamentavelmente, os servidores que se encontram nessa situação se encontram ainda a descoberto, ou como queiram, não aposentam. Muito bem. A professora Macaé citou aqui anteriormente que a gente tinha planejamentos para os dois cenários. Um cenário, o Supremo determina a terminalidade do julgado, nós temos que fazer esses desligamento e construir condições para que as escolas continuem o seu trabalho. 68 mil pessoas, é um volume muito grande. Desses, algo em torno de 12.500 estão aqui nas escolas de vocês, as nossas escolas aqui na metropolitana. Proximamente 20% do total, um pouco menos. Desses, quase 8 mil são professores. Em 12.500,
quase 8.000 são professores. Tramitou, foi sancionado, deve estar publicada no Minas Gerais de hoje, não cheguei a vê-lo, a lei da reforma. Nós cuidamos de acertar uma emenda na lei da reforma que vai nos ajudar a processar na hora devida essa questão da recondução. O que a emenda diz, basicamente, é que quando se ultimarem as decisões em relação aos atingidos pela Lei 100, a Secretaria de Estado de Educação vai promover um processo de designação automática desses servidores nas suas respectivas vagas, prorrogando a posição desses servidores até 31/12/2015. Vale dizer, se conseguirmos a modulação nova no Supremo, essa emenda não será necessária. Se o Supremo, quando retomar o julgamento, disser que o desligamento, exoneração, como queiram, deva ser feito imediatamente, nós vamos recorrer a essa emenda. De que maneira que isso vai ser feito para evitar transtorno na escola? Nós vamos fazer para os quadros informativos, e o diretor sabe exatamente do que estamos dizendo, um quadro informativo para cada servidor, um quadro informativo para 68.000 pessoas no intervalo curto de tempo, é um imenso problema administrativo. Nós vamos fazer algo como um espelho de cada quadro informativo, produzido na própria secretaria, enviado já preenchido para as respectivas escolas, para que sejam baixados, assinados por quem de direito e devolvidos. Ele irá pronto, preenchido. No caso especificamente dos professores, irá em aberto, além do campo das assinaturas, obviamente, irá em aberto o campo da carga horária, para que se possa conferir, confirmar a carga horária em relação a essas que a gente tira do sistema, que depois enviado por meio de uma planilha, nós daremos o que se chama de uma carga automática. Vamos jogar todos no sistema simultaneamente, tentando dessa maneira diminuir o impacto administrativo que essa medida exige dentro da escola. Muito bem. Nós sabemos que ao aplicar essa emenda da designação automática, nós estamos preterindo os servidores concursados, para os quais essas vagas seriam, em tese, de interesse. Exatamente por isso, foi uma definição que veio conjuntamente. Nessa mesma lei da reforma, há um segundo artigo, que diz que a Secretaria de Estado de Educação, conjuntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão, vai estabelecer um cronograma de nomeações para que as vagas, ora ocupadas a título precário pelos designados, elas venham a ser ocupadas por servidores concursados. O concurso que está vigindo, edital 2011, ele tem validade para séries iniciais até janeiro de 2017, tem validade para séries finais e ensino médio e os demais cargos técnicos até novembro de 2016. Então eles estão em plena vigência, e o acerto que foi feito pela professora Macaé, por toda a nossa equipe, junto ao governador, é que nós vamos fazer o mais rigoroso processo de nomeação de servidores da área de educação que jamais foi feito na história de Minas Gerais. Nós vamos nomear ao longo da nossa gestão 60.000 servidores, 15.000 a cada ano. Os primeiros 15.000 ainda em 2015, à razão de 1.500 nomeações mês. E se der tudo certo, professora Macaé, no Diário Oficial até agora, o final de março, sairá uma primeira leva, e nessa primeira leva, todos eles professores. Nós fizemos um levantamento de dados, levantamos os municípios em que há o maior volume de matrículas, nós temos um planejamento de médio e longo prazo a ser feito, e vamos atacar inicialmente 17 municípios, eu não vou detalhá-los aqui agora, onde se concentra o maior número de matrículas, com foco inicialmente nas séries finais e ensino médio.
em seguida, ao longo desse planejamento, como cobrir todas as áreas. Sabemos que é uma defasagem grande também de quadros técnicos, sabemos que alguns quadros técnicos que não são providos por designação, então a falta dele é real, muito objetiva, e o planejamento prevê a gente fazer um grande acerto em relação a isso. Na realidade, em números redondos, facilita guardarmos, registrarmos de memória, falando apenas de professores, nós temos algo em torno de 180 mil. Destes 180 mil, 1/3 são efetivos. Há pouco o Carlão falava disso. Apenas 1/3. Próximo de 1/3 são da Lei 100 e o terço restante designados, pura e simples, digamos assim. Ou seja, o quadro real é que nós temos 1/3 de efetivo e 2/3 que não são efetivos. A nossa expectativa ao longo desse planejamento a que eu me referi é que nós temos, ao final da gestão, invertido essa lógica e que, pelo menos, 60% dos professores sejam efetivos, nomeados por meio de concurso público, de provas e títulos, que nos permita, como fez menção também aqui a professora Augusta, desenvolver um processo e um trabalho de formação permanente, de capacitação, de estímulo, ressignificar essa carreira, tentar com as mudanças, ainda que difíceis nesse primeiro momento, e melhorias salariais, atrair novos quadros. Nós temos 4 concursos que estão em andamento, isso tudo faz parte desse processo. Nós temos, repito, inúmeras dificuldades que ainda precisam ser equacionadas. Nós estamos completando agora 3 meses de governo, temos já uma leitura crítica daquilo que encontramos positivamente, negativamente, das lacunas, vislumbramos como um imenso problema os critérios das designações, esse processo pouco transparente, que não é impessoal, que não é eficaz, e nos surpreendeu muito que depois de tanto tempo ainda temos um processo que tenha tão alto grau de fragilidades. Atacar paralelamente as nomeações, aprimorar, qualificar melhor os processos de designação, vamos precisar dela ainda por muito e muito tempo, é também uma meta, um objetivo inicial. Estamos trabalhando com a área técnica da Prodenge, tentando a elaboração, a criação de um processo, de um sistema que dê a isso mais efetividade, mais tranquilidade no processamento, menos burocracia e que seja, enfim, mais eficaz. Ao terminar aqui, eu queria, exemplo dos anteriores, dar a todos muito boas-vindas.